Capítulo 2. Jesus Cristo sempre jovem. Jesus é jovem entre os jovens para ser exemplo dos jovens e consagrá-los ao Senhor. Por isso, o Sínodo disse que a juventude é uma etapa original e estimulante da vida, que o próprio Jesus viveu santificando-a. O que nos fala o Evangelho é a respeito da juventude de Jesus? A juventude de Jesus. O Senhor entregou seu Espírito em uma cruz quando tinha pouco mais de 30 anos. É importante estar ciente que Jesus foi jovem. Deu sua vida em uma etapa que hoje se define como a de um jovem adulto. Na plenitude de sua juventude, começou a sua missão pública e, assim, uma grande luz surgiu, sobretudo quando deu sua vida até o fim. Este final não foi improvisado, pois toda a sua juventude foi uma preciosa preparação. Em cada um dos momentos, porque tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério. E toda a vida de Jesus é mistério de redenção. O Evangelho não fala da infância de Jesus, mas sim nos narra alguns acontecimentos de sua adolescência e juventude. Mateus situa esse período da juventude do Senhor entre os acontecimentos à volta de sua família Nazaré, depois do tempo do exílio, o seu batismo no Jordão, onde começou sua missão pública. As últimas imagens que Jesus criança são as de um pequeno refugiado do Egito e, posteriormente, as de um repatriado em Nazaré. As primeiras imagens de Jesus jovem adulto são as que se apresentam na multidão junto ao rio Jordão para fazer-se batizar por seu primo João Batista como um dos mais no seu povo. Esse batismo não era como o nosso, que nos introduz na vida da graça, mas sim uma consagração antes de começar a grande missão de sua vida. O Evangelho diz que seu batismo foi motivo de alegria e de beneplácito do Pai. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Em seguida, Jesus ficou cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Assim estava preparado para sair e pregar e realizar sinais, libertar e curar. Cada jovem, quando se sente chamado para cumprir uma missão nessa terra, está convidado a reconhecer no seu interior estas mesmas palavras que Deus Pai lhe diz: Tu és meu filho muito amado. Entre esses relatos, encontramos um que mostra Jesus em plena adolescência. É quando retomou com seus pais para Nazaré. Depois que eles o perderam, o encontraram no templo. Ali diz que ele era submisso, porque não renegava a sua família. Mais adiante, Lucas acrescenta que Jesus ia crescendo em sabedoria e dá de graça diante de Deus e dos homens. Quer dizer que estava sendo preparado e, neste período, ia aprofundando sua relação com o Pai e com os outros. São João Paulo II explicava que não só crescia fisicamente, mas que se deu em Jesus um crescimento espiritual, porque a plenitude da graça em Jesus era relativa à idade. Havia sempre plenitude, mas uma plenitude crescente, como o crescer da idade. Com esses dados evangélicos, podemos dizer que, em sua juventude, Jesus foi se formando, foi se preparando para cumprir o projeto que o Pai tinha. Sua adolescência e juventude o orientaram a essa missão suprema. Na adolescência, na juventude, sua relação com o Pai era de um filho amado, atraído pelo Pai, crescia cuidando de suas coisas. Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é do meu Pai? No mesmo instante, não se deve pensar que Jesus era um adolescente solitário ou um jovem que pensava só em si. Sua relação com as pessoas era de um jovem que compartilhava toda a vida de uma família bem integrada na aldeia. Aprendeu o trabalho de seu pai e depois substituiu-o como carpinteiro. Por isso, no Evangelho, uma vez é chamado filho do carpinteiro e outra vez simplesmente o carpinteiro. Esse detalhe mostra que um menino mais de sua aldeia, que se relacionava com toda a normalidade. Ninguém o olhava como um jovem estranho ou separado dos outros. Precisamente por essa razão, quando Jesus saiu para pregar, as pessoas não entendiam de onde vinha essa sabedoria. Não é este o filho de José?
O fato é que Jesus também não cresceu em uma relação fechada e exclusiva com Maria e José, mas de bom grado movia-se na família alargada, onde encontrava os parentes e os amigos. Assim, entendemos por que seus pais, quando retornaram da peregrinação a Jerusalém, estavam calmos, pensando que o menino de 12 anos caminhava livremente no meio do pessoal, a ponto de não verem durante o dia inteiro. Certamente pensavam que Jesus estava ali, indo e vindo entre os demais, brincando com os da sua idade, ouvindo as histórias dos adultos e compartilhando as alegrias e as tristezas da caravana. O termo grego usado por Lucas para essa caravana de peregrinos, sinódia, indica precisamente esta comunidade a caminho, do qual a Sagrada Família faz parte. Graças à confiança de seus pais, Jesus se move livremente e aprende a caminhar com todos os outros. Sua juventude nos ilumina. Com esses aspectos de vida de Jesus, podem se tornar inspiradores para todo jovem que cresce e se prepara para realizar sua missão. Isso implica amadurecer no relacionamento com o Pai, na consciência de ser um a mais na família e na comunidade, na abertura para ser planificado pelo Espírito e conduzido para realizar a missão que Deus solicita, a própria vocação. Nada disso deveria ser ignorado na pastoral juvenil, para não criar projetos que afastem os jovens da família e do mundo, ou que se convertam em uma minoria seleta e preservada de todo contágio. Portanto, necessitamos de projetos que fortaleçam, os acompanhem, os impulsionem ao encontro dos outros, ao serviço generoso, à missão. Jesus não ilumina vocês, jovens de longe ou de fora, mas a partir da sua própria juventude que compartilha com vocês. É muito importante contemplar Jesus jovens que os evangelhos nos mostram, porque ele foi verdadeiramente um de vocês. E nele só pode reconhecer muitas notas dos corações jovens. Nós vemos isso, por exemplo, nas seguintes características. Jesus tinha uma confiança incondicional no Pai, cultivou amizade com seus discípulos, inclusive nos momentos críticos permaneceu fiel a eles. Manifestou uma profunda compaixão pelos mais frágeis, especialmente os pobres, os doentes, os pecadores, os excluídos. Teve a coragem de enfrentar as autoridades religiosas e políticas do seu tempo. Viveu a experiência de se sentir incompreendido e descartado. Sentiu medo do sofrimento e conheceu a fragilidade da compaixão. Dirigiu seu olhar para o futuro, abandonando-se nas mãos seguras do Pai, à força do Espírito. Em Jesus, todos os jovens podem reconhecer-se. Por outro lado, Jesus ressuscitou e quer que nos tornemos participantes da novidade da sua ressurreição. Ele é a verdadeira juventude de um mundo envelhecido. E também é a juventude de um universo que espera com dores de parto. Ser revestido com sua luz e sua vida. Junto dele, nós podemos beber o verdadeiro manancial que mantém vivos os nossos sonhos, nossos projetos, nossas grandes ideais. E isso nos lança o anúncio da vida que vale a pena. Em dois detalhes curiosos do Evangelho de Marcos, pode notar-se o chamado para a verdadeira juventude dos ressuscitados. Por um lado, na paixão do Senhor aparece um jovem medroso que tentava seguir Jesus, mas fugiu nu. Um jovem que não teve a força de arriscar tudo para seguir ao Senhor. Por outro lado, junto ao sepulcro vazio, vemos um jovem vestido com uma túnica branca, que convidava a perder o medo e anunciava a alegria da ressurreição. O Senhor nos chama a acender estrelas na noite de outros jovens, nos convida a olhar os verdadeiros astros, sinais tão variados que Ele nos dá, para que não fiquemos parados, mas imitemos o semeador que olhava as estrelas para poder arar o campo. Deus nos acende estrelas para que sigamos caminhando. As estrelas brilham alegres para qual em seu lugar. Deus chama e elas respondem, aqui estamos. Mas o próprio Cristo é para nós a grande luz de esperança e orientação em uma noite, porque Ele é a brilhante estrela da manhã. A juventude da igreja. Ser jovem
Mais do que uma idade, é um estado do coração. Assim, uma instituição tão antiga como a Igreja pode se renovar e voltar a ser jovem em diversas etapas de sua longa história. Na realidade, em seus momentos mais trágicos, sente o chamado para voltar ao essencial do primeiro amor. Recordando essa verdade, o Concílio Vaticano II expressava que, rica de um longo passado sempre vivo e caminhando para a perfeição humana no tempo e para os destinos últimos da história e da vida, ela é verdadeiramente juventude do mundo. Nela é possível encontrar sempre a Cristo, o companheiro e amigo dos jovens. Uma igreja que se deixa renovar. Peçamos ao Senhor que livre a igreja dos que a querem envelhecê-la, mantê-la no passado, detê-la, torná-la imóvel. Também peçamos para livrá-la de outra tentação, acreditar que é jovem porque ela cede a tudo o que o mundo lhe oferece, acreditar que se renova porque esconde sua mensagem e imita os outros. Não. É jovem quando é ela mesma, quando recebe toda a força sempre nova da palavra de Deus, da Eucaristia, da presença de Cristo, da força do seu Espírito cada dia. É jovem quando é capaz de retornar sempre de novo à sua fonte. É verdade que nós, membros da igreja, não temos que ser esquisitos. Todos têm que nos sentir irmãos e próximos como os apóstolos que eram estimados por todo o povo. Mas, ao mesmo tempo, temos que nos atrever a ser diferentes, para mostrar outros sonhos que este mundo não oferece, para testemunhar a beleza da generosidade, do serviço, da pureza, da fortaleza, do perdão, da fidelidade à própria vocação, da oração, da luta pela justiça e do bem comum, do amor aos pobres, da amizade social. A Igreja de Cristo sempre pode cair na tentação de perder o entusiasmo. A Igreja não escuta o chamado do Senhor para o risco da fé, a dar-lhe tudo sem medir os perigos e voltar a buscar falsas seguranças mundanas. São precisamente os jovens que podem ajudá-las a manter-se jovem e não cair na corrupção, a não se acomodar, a não se orgulhar, a não se tornar uma seita, a ser mais pobre e testemunhal, a estar próxima dos últimos e descartados, a lutar por justiça, a deixar-se interpelar com humildade. Eles podem oferecer à igreja a beleza da juventude quando estimulam a capacidade de alegrar-se com o que está começando, de dar-se em recompensa, de renovar-se a partir do novo para as novas conquistas. Aqueles de nós que já não são mais jovens precisam de ocasiões para ter perto a voz e o estímulo deles. A proximidade cria condições para que a igreja seja um espaço de diálogo e testemunho de fraternidade que fascine. É preciso criar mais espaços nos quais ressoe a voz dos jovens. A escuta possibilita o intercâmbio de dons, um contexto de empatia. Ao mesmo tempo, estabelece condições para um anúncio do Evangelho que verdadeiramente atinge o coração de modo incisivo e fecundo. Uma igreja atenta aos sinais dos tempos. Para muitos jovens, Deus, a religião e a igreja são palavras vazias. Por outro lado, são sensíveis à figura de Jesus quando é apresentada de forma atraente e eficaz. Por isso, é necessário que a igreja não esteja centrada demais em si mesma, mas, acima de tudo, seja reflexo de Jesus Cristo. Isso implica que se reconheça com humildade que algumas coisas concretas devem mudar, e para isso precisa também acolher a visão e também as críticas dos jovens. No sínodo, reconheceu-se que um grande número de jovens, por ocasiões bem distintas, não pedem nada à igreja porque não a consideram significativa para sua existência. Alguns, inclusive, pedem para serem deixados em paz, já que sentem sua presença como incômoda e até mesmo irritante. Esse pedido, com frequência, não nasce de um desprezo acrítico ou impulsivo, mas fundamenta-se suas raízes em motivos sérios e compreensíveis. Os escândalos sexuais e econômicos, a falta de preparação dos ministros ordenados, que não sabem captar adequadamente a sensibilidade dos jovens, o pouco cuidado na preparação da homilia e na explicação da palavra de Deus,
o papel passivo atribuído aos jovens dentro da comunidade cristã, a dificuldade da igreja em dar razão para as suas posições doutrinais e éticas à sociedade contemporânea. Embora haja jovens que gostam quando veem uma igreja que se manifesta humildemente segura dos seus dons e é também capaz de exercer uma crítica leal e fraterna. Outros jovens exigem uma igreja que escute mais, que não fique só condenando o mundo. Não querem ver uma igreja calada e tímida, tampouco que esteja sempre em guerra, obcecada por 2 ou 3 temáticas. Para ser credível diante dos jovens, às vezes precisa recuperar a humildade e simplesmente ouvir, reconhecer no que os outros dizem alguma coisa que ajude a descobrir melhor o Evangelho. Uma igreja na defensiva, que perde a humildade, que deixa de escutar, que não permite que questione, perde a juventude e se transforma em museu. Como será acolher os sonhos dos jovens dessa maneira? Mesmo que tenha a verdade do Evangelho, isso não significa que compreendeu plenamente, pois tem que crescer sempre na compreensão desse tesouro inesgotável. Por exemplo, uma igreja que é temorosa demais, com muitas estruturas, que pode permanentemente criticar diante de todos os discursos sobre a defesa dos direitos das mulheres e apontar constantemente os riscos e possíveis erros dessas reivindicações. Por outro lado, uma igreja viva pode reagir prestando atenção às reivindicações legítimas das mulheres, que pede mais justiça e igualdade. Pode recordar a história e reconhecer uma longa trama de autoritarismo por parte dos homens, de sujeição de diversas formas de escravidão, de abuso e de violência machista. Com esse olhar, ela será capaz de endossar essas reivindicações de direitos, de dar a sua contribuição com convicção para a melhor reciprocidade entre homens e mulheres, mesmo que não concorde com tudo e que alguns grupos feministas propõem. Nesta linha, o Sínodo quis renovar o compromisso da Igreja contra todas as formas de discriminação e violência sexual. Essa é a reação de uma Igreja que se mantém jovem e que se deixa questionar e impulsionar pela sensibilidade dos jovens. Maria, a menina de Nazaré. No coração da Igreja resplandece Maria. Ela é a grande modelo para uma igreja jovem que quer seguir Cristo com frescor e docilidade. Quando era muito jovem, recebeu o anúncio do anjo e não deixou de fazer perguntas, mas ela tinha uma alma disponível e disse: Eis aqui a serva do Senhor. Sempre chama a atenção a força do sim da jovem Maria, a força desse faça-se, que ela disse ao anjo. Foi uma coisa diferente de uma aceitação passiva ou resignada. Foi algo diferente de um sim, como dizendo, bem, vamos tentar e ver o que acontece. Maria não conhecia essa expressão, vamos ver o que acontece. Era determinada. Sabia do que se tratava e disse, sim, sem enrolar. Foi algo a mais, algo diferente. Foi o sim de quem quer comprometer-se, de quem quer arriscar, de quem quer apostar tudo. Sem mais segurança que a certeza de saber que era portadora de uma promessa. E eu pergunto a cada um de vocês, sentem-se portadores de uma promessa? Que promessa tenho no coração para levar adiante? Maria teria sem dúvida uma missão difícil e as dificuldades não eram uma razão para dizer não. Certamente teria complicações, mas não seriam as mesmas complicações que ocorrem quando a covardia nos paralisa, por não ter tudo claro e seguro com antecedência. Maria não comprou um seguro de vida. Maria jogou-se e é por isso que é ser forte, por isso que é uma influencer de Deus. O sim e o desejo de servir foram mais fortes que as dúvidas e dificuldades. Sem ceder às evasões ou miragens, ela soube acompanhar a dor do seu filho, sustentá-lo no olhar, obrigá-lo com o coração. Dor que sofreu, mas não a derrubou. Foi a mulher forte do sim, que sustenta e acompanha, abriga e abraça. Ela é a grande custódia da esperança. Dela aprendemos a dizer sim, com teimosia, paciência e criatividade, daqueles que não se encolhem e voltam a começar. Maria era uma menina de alma grande que estremecia de alegria. Era adolescente com os olhos iluminados pelo Espírito Santo que contemplava a vida com fé.
e guardava tudo em seu coração de menina. Era inquieta e que a punha continuamente a caminho, que quando soube que sua prima precisava dela, não pensou em seus próprios projetos, mas foi à região montanhosa apressadamente. E se fosse necessário proteger o seu filho, lá ia com José para um país distante. Por isso permaneceu junto aos discípulos reunidos em oração, esperando pelo Espírito Santo. Assim, com sua presença, nasceu uma igreja jovem, com os seus apóstolos em saída para fazer nascer o mundo novo. Aquela menina hoje é a mãe que vela por seus filhos. Estes filhos que caminham pela vida, muitas vezes cansados, carentes, mas querendo que a luz da esperança não se apague. Isso é o que queremos, que a luz da esperança não se apague. Nossa mãe olha para esse povo peregrino, povo de jovem, querido por ela, que a busca fazendo silêncio no coração, embora no caminho haja muitos ruídos, muitas conversas e distrações. Mas diante dos olhos de mãe só cabe o silêncio esperançoso. E assim Maria ilumina novamente nossa juventude. Santos jovens. O coração da igreja sempre está cheio de jovens santos que deram sua vida por Cristo, muitos deles até o martírio. Eles foram preciosos reflexos de Cristo. Jovens que brilham para nos estimular e nos tirar da sonolência. O sínodo salientou que muitos jovens santos fizeram brilhar os traços da idade juvenil em toda a sua beleza e no seu tempo foram verdadeiros profetas de mudança. Seus exemplos mostram que os jovens são capazes quando se abrem ao encontro com Cristo. Através da santidade dos jovens, a igreja pode renovar seu ardor espiritual e seu vigor apostólico. O bálsamo de santidade, gerado pela vida boa de tantos jovens, pode curar as feridas da igreja e do mundo, devolvendo nela aquela atitude de amor para a qual sempre fomos chamados. Os jovens santos nos animam a voltar ao nosso primeiro amor. Tantos que não conheceram a vida adulta e nos deixaram o testemunho de outra forma de viver a juventude. Recordemos ao menos alguns deles, de tempos diferentes da história, que viveram a santidade, cada um à sua maneira. No século III, São Sebastião era um jovem capitão da guarda pretoriana. Diziam que ele falava de Cristo em todos os lugares e tratava de converter os seus companheiros, até que lhe ordenaram renunciar sua fé. Como não aceitou, lançaram uma chuva de flechas sobre ele. Mas ele sobreviveu e seguiu anunciando com Cristo sem medo. Finalmente, o açoitaram até a morte. São Francisco de Assis, sendo muito jovem e cheio de sonhos, escutou o chamado de Jesus para ser pobre como ele e restaurar a igreja com o seu testemunho. Renunciou tudo com alegria e é o santo da fraternidade universal, irmão de todos, que louvava o Senhor por suas criaturas. Morreu em 1226. Santa Joana d'Arc nasceu em 1412. Era uma jovem camponesa que, apesar da pouca idade, lutou para defender a França dos invasores. Incompreendida por sua forma de viver a fé, morreu na fogueira. O beato André Pu Uen era um jovem vietnamita do século XVII. Era catequista e ajudava os missionários. Foi preso por causa de sua fé e porque não quis renunciar a ela. Foi morto, morreu, dizendo: Jesus. Neste mesmo século, Santa Catarina Tecahuita, uma jovem leiga nativa da América do Norte, sofreu perseguição por causa de sua fé e fugiu caminhando mais de 300 quilômetros através de florestas fechadas. Se consagrou a Deus e morreu dizendo: Jesus, te amo. São Domingos Sávio oferecia a Maria todos os seus sacrifícios. Quando São João Bosco lhe ensinou que a santidade supõe estar sempre alegres, abriu seu coração a uma alegria contagiante. Procurava estar próximo dos seus companheiros mais marginalizados e doentes. Morreu em 1857 com 14 anos, dizendo: que maravilha, estou vendo Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu em 1873, aos 15 anos.
Passando por muitas dificuldades, conseguiu ingressar em um convento carmelita. Viveu o pequeno caminho de total confiança no amor de Deus e se propôs a alimentar com sua oração o fogo do amor que move a Igreja. O beato Zeferino Namuncurá era um jovem argentino, filho de prominente cacique dos povos originários. Chegou a ser seminarista salesiano, cheio de vontade de retornar à sua tribo para levar Jesus Cristo. Morreu em 1905. O beato Isidoro Bacanja era um leigo do Congo que dava testemunho de sua fé. Foi torturado por um longo tempo por ter proposto o cristianismo a outros jovens. Morreu perdoando seu executor em 1909. O beato Pier Giorgio Frassati, que morreu em 1925, era um jovem de alegria contagiante, uma alegria que também superava tantas dificuldades de sua vida. Dizia que tentava retribuir o amor de Jesus que ele recebia na comunhão, visitando e ajudando os pobres. O beato Marcel Callo era um jovem francês que morreu em 1945. Na Áustria, foi trancado em um campo de concentração, onde confortava na fé os seus companheiros de cativeiro em meio a duros trabalhos. A jovem Chiara Badano, que morreu em 1990, experimentou como a dor pode ser transfigurada pelo amor. A chave de sua paz, a alegria era a plena confiança no Senhor e a aceitação da enfermidade como misteriosa expressão de sua vontade para o seu próprio bem e dos outros. Que eles, e também muitos jovens, que talvez desde o silêncio e anonimato viveram a fundo o Evangelho, intercedam pela Igreja para que esteja cheia de jovens alegres, corajosos e dedicados a oferecer ao mundo novos testemunhos de santidade.